Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pod Discos. Eu sou Jorge Andrade. Hoje estou aqui com meu amigo Gleison Alves novamente para falar de um disco aniversariante de 50 anos no caso, tá? E de um artista que adoro de paixão, que deve ser uma grande novidade aí pro Gleison aí, porque eu sei que ele não conhece tanto. Mas fala aí, Gleison, o que você dizer? Aí, então. Fala pessoal, tudo bem? Cá estou eu, Gleison Alves, com vocês. Eu não sei se eu peguei a estação certa, né? Mas já que me chamaram, eu vou de estação em estação até chegar no destino final. E hoje estamos super bem acompanhados, né, Jorge? Fala aí. Mas você tá chegando na estação pros anos de ouro? Provavelmente. Provavelmente. Eu vou ficar por aqui, tá? Pra mim, esse disco foi lançado no ano de ouro, mas isso é outra história, enfim. Mas se apresente aí, Aldo Portes de França aí, aqui chegando, né? Aqui falando desse grande disco, desse grande artista aí. Falei, Aldo, que é o cara com essa mega coleção, maior do que minha casa, por exemplo, né? O cara que tem o catálogo de todas as gravadoras possíveis, né? E é isso. Fala aí então, Aldo, aí, como que tá? Olá, Jorge, olá, Gleison, e também a todos que estão acompanhando, assistindo aí o Pod Discos. Para mim é um prazer, primeiramente, quero agradecer a você, Jorge, pelo convite, né, por me dar essa oportunidade de participar. Eu posso dizer que eu já me sinto privilegiado, porque eu participei de podcasts, né, que eu gosto bastante, né, inclusive de um deles fui participante durante 4 anos, que foi o Antigas Novidades, que é onde eu comecei, né, ali na minha participação em podcasts, né? Pouco tempo depois, alguns meses depois, eu criei um canal no YouTube, né? Que eu tenho até hoje, né? Foi criado em 2021, que leva o meu nome, né? Aldo Portes de França, né? Aproveitando aí para quem de repente nunca ouviu falar de mim, quiser se inscrever no meu canal, procurar lá, tem quase 500 vídeos de tudo um pouco que eu sei imaginar, falando, é bem eclético, né? Em termos de discos, CDs, né? Enfim, eu transito ali por todos os estilos de rock, do pop, soul music, enfim, samba, música sertaneja raiz, não esse sertanejo universitário, não, esse eu faço questão de não ter, mas só para concluir, então, agradecendo a você, Jorge, que eu participei, como falei, do Antigas Novidades, criei meu canal, recentemente também participei do Rock na Mesa, coincidentemente, do nosso amigo William, né, Faria, e inclusive com um tema também, né, do mesmo artista que a gente vai falar hoje, né, que é o David Bowie, né, que daqui a pouco você vai já introduzir o tema, né, e fiquei muito feliz, né, participando aí desses podcasts, que são os que eu mais escuto, mais ouço, né? De repente é lá o pessoal também do Hora da Farofa, se estiver me ouvindo aí, estou aceitando convites, que também eles são gente boa, inclusive participaram aqui também com vocês da batalha, né, de álbuns Hard Plan, né? Aldo não lembra disso, não lembra disso, aquilo lá foi traumático. Eu escapei dessa. Acho que é essa merda aí, pô. Mas eu gostei bastante, eu sou farofeiro com orgulho, e achei legal. E então, só aí complementando mais uma vez, obrigado, Jorge, por ter convidado. Espero que a gente aí faça aí um programa legal para quem está assistindo a gente, aí, ouvindo a gente. Que falar do David Bowie é falar de um dos maiores artistas, um dos maiores gênios da história da música contemporânea. Eu tenho certeza aí que muita gente aí que está ouvindo, né, vai prestar atenção, porque Bowie sempre rende um bom papo. Exatamente, então. Agora vamos falar, né, do disco em questão, Station to Station, do David Bowie. Grande camaleão do rock, né, como ele é chamado, né, aquela coisa toda, né, diversificado pra um caramba, desde o primeiro até o último disco, todo disco é diferente um do outro, né, várias mudanças, mas assim, mudanças que, assim, nem tem tantos altos e baixos. Claro que tem disco que eu gosto até menos, mas assim, depende do gosto, né, até acho que vendo o ranking, você fez, né, o do pior ao melhor, né, do Bowie, aí quando eu vi eu pensei,
Eita, vai ter o meu, tem mudança para um caramba se eu montar. Assim, claro que tem disco que eu gosto mais, assim, que eu vou até que, por exemplo, eu adoro o Earthlink de 97, eu adoro aquele disco. Aquele disco eu acho. Beleza que ele tem um lance eletrônico e tal, tem umas coisas meio até industrial, se para a época também, se for pensar, não sei. Mas eu acho muito bom, eu adoro o Outside, eu adoro esses discos assim que o pessoal mal lembra. Eu não tava lembrado disso, não. Mas, Aldo, fala aí então a sua relação com o David Bowie, como você conheceu, e também o Station to Station. Então, Jorge, eu acredito que a minha geração, eu vou colocar aqui um intervalo de 10 anos, entre 45 e 55 anos, vamos dizer que é a faixa etária que eu me encontro, eu acredito que a maioria, eu não estou dizendo todos, mas eu acredito que a maioria dos brasileiros da minha idade ou dessa faixa etária aí, conheceu David Bowie depois que ouviu uma música de uma banda brasileira, um cover, Astronauta de Mármore, da banda Nenhum de Nós, banda gaúcha, né, que foi gravada lá em 1988, então eu tinha 14 anos nessa época, e eu ouvi aquela música, e depois fui descobrir que era de um artista chamado David Bowie, né? Lembrando, né, em 1988 a gente não tinha acesso a nada, né? A gente tinha que correr atrás, revista, disco, e tudo era difícil, tudo complicado. Então, o primeiro, né, o estopim para eu começar a me interessar pela obra do David Bowie, por incrível que pareça, foi através de uma música, através de uma versão, né, que muita gente abomina, muita gente acha que é um lixo verdadeiro. Eu, por questões afetivas, não acho. Não estou dizendo, obviamente... Acho legal essa versão, cara. Eu tô com você, Aldo, eu adoro essa música. Então, eu não estou dizendo aqui que é melhor que a versão original, que... Não é nada disso, não estou nem fazendo comparação, na verdade. Mas o que eu quero dizer é que essa música, essa versão, ela foi sim a porta de entrada para muita gente da minha geração. E isso, aí eu comecei a ir atrás, né, de outros álbuns aí. 1990, daí aconteceu um relançamento da discografia do David Bowie até então. Lançaram aqui no Brasil discos com músicas inéditas, né? Digamos assim, saíram os discos normais, né? E contendo também ali lado B, singles que não tinham saído nos álbuns. Então foi uma coisa bem legal para a época. Saiu assim com um selinho, inclusive, né? Eu vou até pegar um aqui, ó. Já sei onde tá fácil. Ó, aqui, ó. Tipo esse aqui, ó. Esse aqui é o Space Oddity. Tá. Então ele vinha com esse adesivinho aqui, ó. Contém músicas inéditas, né? No aqui cantinho. Aí, ó. Se você ver aqui, eu tenho ali, ó. Contém músicas inéditas. Então, era um chamariz para a época, né? Bem interessante, né? E nessa época eu também conheci, mais ou menos, um pouco depois, 91, 92, eu conheci, né, o nosso disco de hoje, né? Que tá aqui, né? Inclusive, também em vinilzão, né, da época, né? E ali foi uma bola de neve. Eu comecei a correr atrás muito, passei a ser fã mesmo da obra do David Bowie. Eu também gosto dessa fase mais estranha dele, podemos dizer assim, que você mencionou, Jorge. Na verdade, eu acho que o David Bowie não tem nenhum álbum que eu possa dizer assim que seja todo ruim, né? Eu acho que todos os álbuns dele, pelo menos ali, mesmo aqueles que são menos inspirados, sempre tem alguma coisa legal, alguma coisa diferente, alguma coisa inovadora, né? Então, por isso, justamente, que ele é um artista diferenciado. E o Station to Station não deixa por menos. É um álbum que quebra paradigmas, ele é um álbum de transição, né? Ele vem do Young Americans, que é aquele álbum que ali ele faz aquela coisa ali meio soul, meio funk, né? E ele faz uma espécie de transição, já flertando com a sonoridade das bandas alemãs, né? Que seria, no ano seguinte, em 77, eles começariam a lançar a trilogia alemã dele, né? Que foi o Low, Heroes e em 79 o Lodger, né? Então, por isso que é um álbum tão especial. É um álbum ali que é um diferencial lançado num período muito difícil da vida do Bowie, né? O Bowie estava passando por uma
por um momento turbulento, enfiado nas drogas, e nesse momento de tamanha, digamos, tamanha dificuldade, ele conseguiu, né, se isolar ali, fez esse álbum, e com esse álbum ele renasceu musicalmente mais uma vez, né, mostrando, né, que ele era realmente um camaleão, né, alguém que troca de pele sempre que necessário, e aqui o Station to Station foi mais um exemplo. Aí, ó, já resumiu melhor do que eu, por exemplo, para resumir o episódio. Mas já acabou agora. Acabou o episódio? Não, brincadeira. Então, mas fala aí, então, Gleison, como você conheceu o artista David Bowie e como que foi para você a audição desse disco aí? Bom, eu não consigo dar aula igual o Aldo, né? Assim, Imagina. o Aldo, eu ouvi ele lá no Rock na Mesa também, e, cara, eu falei assim, putz, é como se eu estivesse assistindo um professor falando sobre uma matéria que eu conheço pouco e você vai se inteirando, né? Foi o Diamond Dogs que vocês fizeram, né? Isso? Uhum, exato. Diamond Dogs, e assim, também era um disco que eu não tinha escutado ainda na íntegra, então foi legal entender a história do porquê que o disco foi feito, né? E eu tô aqui pronto para outra aula com o Aldo, né? Agora, sobre a questão do Bowie, a pergunta do Jorge, assim como o Aldo, eu conheci pelo Nenhum de Nós, eu conheci pelo Astronauta de Mármore, mas eu ouvi muito tempo Astronauta de Mármore sem saber que era uma versão do David Bowie, e mais ainda, eu só fui conhecer a versão de a original, Starman, muitos anos depois do que eu fui ter acesso. Se eu for tentar lembrar qual foi a primeira música do Bowie, eu desconfio que foi Ziggy Stardust. Tá? Não tenho certeza. Mas assim, ou foi Ziggy Stardust, ou foi Last Dance, ou foi Young Americans. Uma dessas três que eu sei que era música que tocava muito facilmente no rádio, né? E assim, a minha infância é muito pautada em rádio, porque os meus pais deixavam o rádio ligado e eu, assim, muita coisa eu ouvia sem saber o que era. E anos depois eu fui linkando, opa, eu tinha escutado, agora eu sei quem canta e sei qual música que é. Ah, não sei o que, fui buscando. Então, Bowie, eu sei que eu ouvi muita coisa. Anos depois eu fui descobrir que Rebel Rebel é do Bowie. Eu falei, cara, eu conhecia essa música, não sabia quem cantava. Descobri que era o Bowie. E aí você vai linkando. Então, a minha relação com o Bowie tá muito mais relacionada a hits que tocaram em rádio, do que conhecer mesmo a discografia. Eu nunca ouvi a discografia inteira do Bowie. Tem discos do Bowie que eu nem passei perto, né? E aí eu já adianto que o Station to Station foi um dos discos que eu nunca tinha escutado. Então, as minhas primeiras audições foi para poder fazer aqui o episódio com vocês, né? Já tinha escutado Ziggy Stardust, já tinha escutado Aladdin Sane, escutei o Diamond Dogs depois do Rock na Mesa com o Aldo, que eu já tinha escutado, Black Star, algumas coisas ali, o The Next Day, que The Next Day, Black Star, eu vi o lançamento. Um disco que eu gosto muito do Bowie, que eu escutei bastante, esse eu posso dizer que eu escutei bastante, que não é disco de estúdio, é o Reality Tour, né, que aí muito bom. É um disco maravilhoso, um show maravilhoso do Bowie, com várias músicas conhecidas, né. Então, assim, aos pouquinhos eu fui pincelando algumas coisas do Bowie, li já sobre ele em revistas e tudo mais, a trilogia de Berlim e a fase pela qual ele passou, mas eu nunca me aprofundei, né? E aí quando o Jorge falou assim, vamos fazer um Bowie, cara, vamos, eu tô aqui pro que der e vier. Então tá, então vamos fazer o Station to Station. Falei, caralho, ferrou, e agora? É brincadeira! Eu me bati pra achar o Station to Station quando eu fui procurar, porque assim, eu não fazia a mínima ideia de qual era a capa do disco. E daí eu fui, olhei e eu pensava que era uma coisa, daí eu fui ver que era outra. Falei, cara, peraí, achei o disco. Aí fui escutei, sem brincadeira, eu devo ter escutado umas 6, 7 vezes esse disco pra chegar aqui. E eu vou dizer que eu continuo não entendendo nada. Eu já vou me adiantar, eu não entendi nada, mas assim, eu vou ter uma aula do Aldo, eu vou ter uma aula do Jorge, eu vou dar uns pitacos aqui, vou tentar ver o que eu consigo acompanhar com vocês, mas a diversão tá garantida. Uma coisa eu posso garantir, o Bowie, ele tem ele é chamado de camaleão e não é à toa, né?
o Aldo falou, ele é um cara que se reconstrói. A gente vê pelos discos que ele muda muito de um disco para o outro. Mas é justamente isso, né? O Bowie, ele era um cara multifacetado, ele tinha capacidade de fazer coisas muito diferentes. E é por isso que, às vezes, você se perde na discografia dele. Porque tem coisas que são muito óbvias, mas tem outras que, cara, leva tempo para você entender, leva tempo para você gostar. Tem discos do Bowie que são renegados por uma galera, tem gente que não faz a mínima ideia. Assim, tem discos, principalmente essa fase anos 90, que a galera não dá muita bola, né? Eles passaram meio batidão. Tem coisa ali que fica, mas ele mudou demais. Mas é o Bowie, cara, é o Bowie. O Bowie é esse cara que muda. É o cara que não, ele não faz a mesma coisa. E se ele pegar a mesma coisa, ele faz diferente. Então, assim, se ele pegar assim, ele vem de Ziggy Stardust para Aladdin Insane, que teoricamente é a mesma coisa, mas é diferente. Você pega a trilogia de Berlim, né? Low, Heroes e Lodger, que teoricamente seria a mesma coisa, mas é diferente. Você pega o Next Day, o Black Star, que ele estava no mesmo embalo da doença já, né? Já foram trabalhos já pensados e não é a mesma coisa, né? Então, cara, é o Bowie. Nunca vai ser igual, mas vai ser sempre genial. Mesmo que a gente não entenda ou não goste. Muitas vezes a gente não gosta porque não entende. Eu acho que ele saiu melhor até do que muitos artistas que tentaram inventar por aí, que às vezes lançava coisas que você fica, pra quê? Tem isso na discografia, por exemplo. Eu dou um exemplo mesmo, o Prince, eu amo o Prince, mas o que tem de cada disco do Prince na discografia... Na verdade, o Bowie é um artista muito desafiador. Eu acho assim que dentre os artistas assim, solo, ele é um dos artistas, junto com o Frank Zappa, na minha opinião, que são os mais desafiadores para você ouvir. Por quê? Porque o Zappa ainda vai além, porque entra numa questão até que, particularmente, eu tenho uma certa restrição com o experimentalismo exagerado. Eu acho que ele vai além, sabe? Ele leva num ponto ali que começa a soar assim, para querer soar diferente, acaba soando estranho. Pode ser criativo? Com certeza, é bastante criativo. Eu acho que é onde o Prince erra também. Exato. É aquilo de você querer transcender algo, né? Pô, eu quero mostrar que eu sou o fodão, que eu sou o cara, que eu sou o músico que consegue... transitar por todos os estilos e vou conseguir ser genial em todos, só que daí dá algumas derrapadas, né? Eu acho que o Bowie também, a gente não pode, apesar de eu ser mais fã do Bowie, mas eu, mesmo sendo admirador, não vou usar essa palavra fã, né, que existe aí um youtuber famoso aí que diz que todo fã é um idiota, né? E de certa forma, o fã mesmo, se a gente usar o fã com a parte pejorativa do termo, levando para o lado do fã fanático, né? De fato, né? Porque o fanatismo impede você de enxergar certas coisas. E nem tudo que o Bowie fez, apesar de ele ser um artista genial, a meu ver, ele deixou a desejar em alguns momentos também. Tem músicas da sua discografia, até mesmo alguns álbuns, que ele tentou fazer algumas coisas, se adaptar àquela sonoridade. Eu cito, por exemplo, Never Let Me Down, de 87, que ali a década de 80 foi bastante difícil para vários artistas, né? Vários artistas tentaram se adaptar à década de 80 e escorregaram, né? O Neil Young foi um, e o David Bowie também. O Never Let Me Down, a meu ver, é um dos discos mais fracos da carreira do David Bowie, né? O Tonight, de 85, também é um álbum que deixa um pouco 84. A desejar. Acho que 84, né? Então, eu acho que aí entra numa questão muito peculiar. O David Bowie, você tem que estar pronto para você conhecer o universo dele, mergulhar. Você não pode pensar, puta, eu tenho que gostar disso aqui de cara. Se você tentar achar, se você for ouvir tudo do David Bowie, tem músicas que são comerciais aí, como Let's Dance, China Girl, né, que é até do Iggy Pop, mas é ele que gravou e ficou mais famosa, né, com ele, Mother Love, essas músicas mais conhecidas,
você vai gostar de cara, porque eles têm potencial de hit, né? Agora, tem muita música do David Bowie que é difícil. E aqui no Station to Station, a gente vai falar no Faixa a Faixa mais à frente, né? Mas tem músicas que você... É natural, né? Quem nunca teve contato, como o caso do Gleidson mencionou, que foi a primeira vez que ouviu, com certeza ele já começou ali na primeira faixa já sentindo um impacto forte, né? Que é uma música que é realmente de difícil assimilação. Então, acho que quem conhece, quem vai se dispõe a conhecer a obra do David Bowie tem que ter em sua mente assim, olha, eu vou conhecer algo que não vai ser fácil, não vai ser assim, simplesmente aquela... como você fazer uma refeição fast food. Não, você vai ter que... É um prato bem elaborado, é um cardápio bem difícil e que pode soar até indigesto em alguns momentos. Exatamente. Aí, pronto, o Aldo já deu aula aí, agora eu vou falar o que eu entendo um pouco, né? Que é pouco, na verdade, né? Porque eu não sou entendedor, não. Porque eles falou que eu vou dar aula, não. O Aldo que vai dar aula mais do que eu, porque, né, é pela diferença de idade também, vamos combinar. Enfim. O Bowie, aí eu vou ter que falar, conheci por causa de Under Pressure, por causa da parceria do Queen com o David Bowie, que eu sabia, além de que tá lá no Hot Space, produção, Queen e David Bowie, né, tá ali, né, também, né. Então, aí eu conheci por causa disso. Que é uma porta de entrada para muitos também, né? Também. Tem aquele show do em tributo ao Fred Mercury que ele canta com a Annie Lennox, do Eurythmics, né, Under Pressure, no caso. Então... eu fui conhecendo um pouco aos poucos, assim, não foi toda a discografia que eu fui começando a ouvir, assim, foi mais o Hunky Dory que eu peguei pra ouvir mesmo, né, porque tinha uma outra música que aí eu fui assimilar com a que era Changes. Eu tinha ouvido ela alguma vez, mas assim, nem tinha assimilado, mas depois fui ver que era dele. Depois eu fui ouvir várias músicas maravilhosas, Life on Mars, que acho que é uma das minhas favoritas ali daquele disco, o Pretty Things. Aquele disco não é maravilhoso, não tem o que dizer. Depois o Ziggy Stardust, enfim. Então, o Station to Station demorou um pouco, porque realmente o próprio Bowie já no começo da carreira já era bem diferente, assim, do que era o Hunky Dory, na minha opinião. Já você pega os 3 primeiros discos, né, principalmente o primeiro, né, porque apesar que o Space Oddity eu já vi gente considerar como o primeiro, mas não é, né, teoricamente assim, né, porque o primeiro é aquele 67 que enfim, que é outro artista ali, que é assim como ele foi, né? Ele foi um artista diferente ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos, né? Sempre foi assim. E aí tem uma questão também que acho que é a diferença. Acho que também... acho que, querendo ou não, acho que ele tinha um pouco de cuidado, se pode dizer. Por mais que ele pode ter dado um deslize, mas acho que ele tinha um pouco de cuidado também no sentido de que assim, por mais que, assim, tem gente que, provavelmente vai ter gente, obviamente, que deve ter ouvido o Never Let Me Down, não ter gostado, porque realmente é um disco que acho que teve uma aceitação pior, eu acho, se eu não me engano. Mas teve gente que deve ter gostado porque provavelmente o tipo de som era pra aquela galera. Então aí você pega o Last Dance também, aquele tipo de som. Então aí realmente tem essa questão. Mas realmente de hits não tem nem o que dizer, porque assim, realmente tem aquelas músicas que vão pra galera, que você pega, beleza, você botar Modern Love, Starman, é outro hit, você pega Mondays Day Dream, Rebel Rebel, enfim, são músicas que realmente o pessoal vai gostar mais. Já agora, se você for pegar o disco pra ouvir, por exemplo, o próprio Diamond Dogs, vou dizer, é um dos discos que eu não sou muito fã, não, pra falar a verdade. Mas isso não é nem que eu acho ruim, mas eu acho, assim, considerando o que ele tava vindo, ele era mais fraco, né? Aqui, falando da ficha técnica aqui desse disco aqui, o Station to Station é o 10º álbum de estúdio do cantor, lançado pela RCA, né, falando com inglês, mas RACA, como falando no bom português, sem ter medo de falar tudo errado, né, como o inglês que se tem, né? Aqui é RCA Records, em 23 de janeiro de 76, gravado entre setembro até novembro em 75 nos estúdios Cherokee, em Hollywood, e no Raccoon Plant, em Los Angeles, produzido pelo próprio David Bowie e o Harry Maslin, que teve os singles Golden Years, lançado em 21 de novembro de 75, TVC-15, lançado em 30 de abril de 76, e o último, que é o terceiro, Stay, em julho de 76. Que, como o Aldo estava falando, que
75 era o disco Young Americans, que é um disco muito puxado do soul. Tem até participação do John Lennon naquele disco, né, na Cross the Universe. É a gravação dos Beatles, né? Curiosamente, o cara lá participa justo nessa, né? Mas que é um disco muito bom, vou dizer, é um disco maravilhoso de soul. E depois, era um soul music, né? Uma funk, né? Também, né, daquela época. Mas aí, depois do disco ter saído, ele começou as filmagens do filme O Homem que Caiu na Terra, de 76, que é baseado no romance do escritor Walter Tevis, que, para quem também não sabe, né, o Bowie também explorou nessa carreira de ator, né, também, né? E aí, o Bowie estava viciado em um pozinho branco, né? Que é o açúcar dele, né? Vamos falar, né? Porque esse canal é para família, né? Então aí, né? Imagino que eu devo falar, né? Vou usar esse termo, né? E ele tinha uma dieta que consistia em pimentões vermelhos e verdes, leite e mais esse pozinho aí, né? Tanto que ele emagreceu pra caramba, ele tava magro demais nessa época. Nas filmagens, ele... É curioso que nas filmagens do filme diz que ele teria levado mais de 400 livros. Ele lia cada um dos livros assim para começar a compor, né, as músicas. E entre elas que foi a War on Wing e a TVC-15. E depois de encerrar as filmagens do filme em setembro, ele estava pronto para começar a gravar um novo disco, né? Que, como você falou, Aldo, mais ou menos, que ele é um disco de transição, né? Mais ou menos, que vai começar nessa trilogia de Berlim, né, dessa sonoridade. Ele até tem uns resquícios que tem no Young Americans, mas já puxando para um som eletrônico, sim, influenciado pelo Noir, pelo Rafter, que essas bandas eletrônicas daquela época, dos anos 70, desse gênero alemão, né, que é krautrock, né, que é mais ou menos isso, né? Então. E tanto que as letras refletiam muito as preocupações do Bowie pelo o Aleister Crowley, por exemplo, tem mitologia e religião também, algo que sempre teve presente, né, nas letras também. Inclusive, ele até saiu de Los Angeles também, né, por causa desse vício de drogas. Nessa época, ele foi até, falando do Iggy Pop, ele foi tecladista do Iggy Pop em alguns shows, né? Também. Ele teve uma participação ali também, então... E ainda curioso sobre o fato dele começando a compor, que diz um dos guitarristas que trabalharam nesse disco que quando era em estúdio, tipo assim, ele tava doido, tava drogado, mas quando era estúdio era só trabalho ali mesmo que tinha. E curioso que ele fala que ele não se lembra de nada das gravações desse disco. Eu não lembro de nada, porcaria nenhuma das gravações desse disco. E só interrompendo um pouquinho, Jorge, você justamente pegando esse gancho, ele, além que ele não lembra de nada, ele diz que tem flashes dessa época, né, só na memória dele, né, ele tinha, né, ele também é citado assim que ele estava com alguns delírios, né, dá para se chamar dessa forma, que ele estava sendo perseguido por bruxas que sugaram o seu sêmen. Olha só o nível da loucura, né? E que também o Jimmy Page estava perseguindo ele por causa por causa dele estar falando do Aleister Crowley, porque o Jimmy Page, né, era um cara envolvido, né, com essa questão do ocultismo e levava isso muito a sério. Ele comprou, né, o lugar, né, que era do Crowley, né, inclusive. Isso, a mansão, né, do Crowley lá E então ele estava assim com a cabeça dele estava realmente muito confusa. Ele estava num momento assim terrível da vida dele no sentido pessoal. O casamento dele estava afundando, né? Então realmente tudo estava conspirando contra ele nesse momento. E esse disco aí foi uma espécie de divisor, né? Eu diria assim que ele termina porque ele tinha matado ali o personagem dele, né? O Ziggy Stardust, né? Aí ele veio com o Diamond Dogs, né? Renasceu um pouco ali com a questão do Young Americans, fez um disco diferente, e aqui
ele nasce para uma outra fase, né, que viria a ser a trilogia, depois já com o Brian Eno lá ajudando ele, justamente que foi que conseguiu tirar ele dessa situação. Mas realmente aqui, eu acho que foi o período que o Bowie teve mais próximo, inclusive, da morte. Porque ele realmente estava num período muito terrível, muito difícil, e um período que a música realmente salvou ele, né? Então ele acabou, né, se concentrando nesse disco, tirando todas o esforço que ele tinha, no sentido ainda de ser o músico brilhante que ele foi, se cercou ali de guitarrista, por exemplo, como Carlos Alomar, que era um guitarrista já experiente e tal, embora de pouca idade na época, e fizeram esse trabalho aqui que é curto, né? Pode-se dizer assim, é curto no sentido de 6 músicas apenas, parece até um EP, mas, na verdade, pela extensão de algumas das músicas, principalmente da primeira, né, que é a música mais longa, já gravada pelo David Bowie, né, esse disco acabou tendo todo esse contexto, uma mistura de funk, de soul, de música alemã, né, aí o krautrock, enfim, um disco com a característica, com a assinatura do David Bowie, que veio naquele momento antecedendo toda a explosão também do punk. Enfim, é um disco que estava ali no momento certo, na hora certa, e foi de grande sucesso. Os singles que antecederam o álbum, que foi o Golden Years, né, que também a gente vai falar dessa faixa, também já chamou atenção, já teve um impacto positivo, e tudo conspirou para que esse disco se tornasse, com o passar dos anos, né, hoje é visto por muita gente tem como seu álbum favorito. Eu já vi várias pessoas falando, esse aqui é o que eu gosto mais, principalmente o pessoal mais da época, né, o pessoal assim mais, que hoje está na faixa dos 60, 70 anos, gostam muito desse disco. Então, assim, é um disco que na época não nasceu clássico, mas hoje, já olhando em retrospectiva, se tornou um clássico da discografia do David Bowie, e tá, na minha opinião, né, inclusive eu fiz um ranking, na minha opinião, tá no top 5 ali dos álbuns do David Bowie. Cara, eu falo muito uma coisa que é o seguinte, o tempo, ele faz com que muitas percepções mudem, né? O que acontece? A gente vê isso com várias bandas, com vários artistas. As pessoas estão tão acostumadas com um tipo de música ou um tipo de trabalho que o artista faz, que quando ele traz algo diferente, a primeira coisa que causa é estranheza. Só que com o passar do tempo, de tanto ouvir, de tanto tocar, você começa a assimilar melhor. Então, depois, aquilo que era estranho lá na época do lançamento, ele passa a ser clássico, ele passa a ser cult, e aí ele passa a cair no gosto das pessoas, né? Tem vários artistas aí que passam por isso. Quando saiu, nossa, mas esse disco era horrível, ninguém gostava, porque eu não sei o que. Passam uns anos, nossa, mas assim, ouvindo hoje ele já me parece muito melhor, ou não sei o que, ou vai aparecer alguém que vai falar assim, esse aqui passou a ser meu preferido, porque depois, o que vem depois também faz com que de repente aquilo que parecia ser ruim, seja bom, né? Então a gente tem muito isso, as percepções mudam, as gerações mudam, o nosso gosto muda, e aí acontece... Tem milhares aí de casos desse que o cara fala, mas é o disco mais fraco da banda ou do artista. Só que tem alguém que gosta. Tem alguém que gostou quando lançou, e tem alguém que acabou gostando depois de tanto ouvir que fala assim, opa, agora eu entendi melhor. Ou, opa, aconteceu uma coisa que relacionou com esse disco e ele passou a fazer sentido para mim, né? Talvez seja o caso do Station to Station. Ele não é dos discos mais famosos, mas com certeza ele tem alguma coisa de especial no momento da carreira e com alguns fãs que absorveram esse disco de uma forma melhor. Também tem uma história também que ele fala que desse vício, né, de cocaína que ele estava tendo, que fez ele separar de muitos amigos. Ele falou, olha, se tem uma coisa para você separar seus amigos, é drogas. Vício em drogas, né? É justamente isso, né, que ele falou também, né? Mas realmente, por pouco, realmente, ele fala assim, tanto que ele, em algumas entrevistas ele falou, cara, como é que, eu fico pensando, como é que eu consegui sair dessa época? Porque era uma época que realmente o cara
poderia ter realmente morrido, né? Mas aí, né, Highlander, né? É o cara que não consegue morrer nessa daí, não. Mas até falando da crítica de recepção desse disco, ele recebeu umas críticas positivas dos críticos musicais após o lançamento dele. E ele foi eleito o 13º melhor álbum de 1986 no Peasant Rock e é considerado um dos melhores e mais importantes trabalhos do Bowie. Depois ele apareceu frequentemente em diversas listas de melhores álbuns de todos os tempos. Em 1995, ele foi classificado em 21º lugar na lista de 100 melhores álbuns de todos os tempos da revista Mojo, sendo o álbum de Bowie com a melhor classificação da lista, inclusive. E também foi incluído até também naquele famoso livro de álbuns para ouvir antes de morrer, né? Também estava lá também que ele foi incluído na edição de 2018, né, desse livro. Também estava lá o disco, o Station to Station, né? Que não é aquela lista de álbuns para ouvir, enfim, né? Já quando tá morto, né? Para você morrer antes de ouvir, né? Aquele meme. Isso aí não, isso é para você antes. Isso aí, antes conta antes, tá? Não é para você morrer depois que enfim, né? Mas é bem isso mesmo. Mas aí eu te pergunto também, Aldo, o que você acha dessa capa desse disco, que é uma fotografia em preto e branco, que foi tirada por Steve Shapiro, não sei como que se fala a pronúncia, no set do filme, né, do Homem que Caiu na Terra, no qual o Bowie, como Newton, né, entra numa cápsula espacial que o levará de volta para o seu planeta natal, que parece um pouco realmente que tem a ver, né, com o personagem, com o que ele foi, né, de certa forma, a faceta dos personagens que ele teve, né, ao longo da vida, né, que ele criou. Assim, teve uma versão colorida também em algumas edições depois, né, que para relançar, que é a capa toda completa sem essa taxa branca, né, com esse recorte, né, assim, né, que aí é a capa toda colorida, que é com tela cheia, né, digamos assim, né, como se fosse assim, né. Cara, o que você tem a dizer, então? Falei da capa. Você tem algo a dizer? Essa capa, ela não é exatamente uma capa, digamos, é uma capa, uma bela capa. O Bowie tem capas muito melhores, muito mais inspiradas, né? Essa aqui é simplesmente um fotograma de uma cena do filme, né? Que serviu para ilustrar, até porque o Bowie estava realmente empenhado em fazer, né, a trilha sonora desse filme, né? Era a ideia dele, né? De servir como pano de fundo para pro filme, né? E daí justamente a foto em questão é de uma parte da atuação dele, né? E aí foi realmente registrado ali e ficou sendo a capa do álbum. É uma capa simples, né? Uma capa comum, né? Mas é uma capa, justamente, é um retrato do momento, né? Vamos resumir dessa forma, né? É um retrato do que estava acontecendo naquele período ali, e talvez tenha sido ali a solução mais prática, mais tranquila. Talvez eles estivessem focando realmente mais na sonoridade do que no próprio chamariz da capa, né? Porque as capas do Bowie geralmente prendiam atenção, muitas delas anteriormente, prendiam atenção pelos detalhes, pelo personagem em si. Aqui não. Aqui, por mais que tenha um personagem, né, que ainda existe, né, o tal do Tim White Duck lá, né, ele não é exatamente mostrado aqui como a figura principal, ele não é o personagem que vai chamar, como era o Ziggy Stardust, por exemplo, né. Então, é justamente mais para dar uma atenção maior para a música. Então, eu acho que a capa acaba não sendo um grande destaque. Ela é simplesmente uma foto ali representando o filme, mas que serve apenas como pano de fundo. É que parece uma capa até meio de coletâneo, diria, quase. Porque, assim, pegar um recorte de uma foto ali do cara da época, assim, é quase... Você vai ver 1000 coletâneos, digamos assim, né? Com uma capa dessa. É uma capa realmente que eu acho que não tem muito o que dizer, realmente, como você falou, é um retrato do que ele estava passando.
tem capas realmente muito melhores. Eu acho até melhores aquelas capas desenhadas, né, do Ziggy Stardust, até do Diamond Dogs, né, mas que... Até do Hunky Dory, por mais que ela é mais real que foi desenhada, digamos, por cima, né, diria, né. Até a capa do Black Star eu acho uma capa bonita, por mais que ela simples que ela seja, ela é simbólica, né, todo aquele Sim. lance. Tem as capas, por exemplo, já que a gente está falando em capa, essa capa aqui é uma capa que na época chamou muita atenção, né? Que Isso aí não tem nem o que dizer. Isso aí... é o Ladinho Solo, né? Então, isso aqui Então, é a foto dele, mas é uma foto que representa tudo que ele foi na década de 70, né? Então, então, é por isso, justamente lembrando dessas capas, é que eu acho essa capa assim tão simples, né? Mas é o que eu disse, eu acho que o objetivo talvez tenha sido justamente esse, a capa não ser o foco das atenções desse álbum. A capa do Heroes também pode ser considerada de certa forma um clássico, depois que no Dex Day ele usou a mesma capa, só botou a taxa a branca ali, esse Next Day, né? Só isso. Com certeza, muito clássica, é uma capa representativa, talvez a capa mais representativa da trilogia, né? Fala aí, Gleice, o que você tem a dizer sobre a capa desse disco, no caso? Eu acho que uma grande diferença que a gente tem aqui é que o Bowie gostava muito de trabalhar as capas, né? Vocês deram vários exemplos, Stardust, Diamond Dogs, Hunky Dory também tem trabalho gráfico, e Station to Station parte para o simples. O que eu acho que tem de valor nessa capa justamente dentro da simplicidade dela. Eu acho que ela é uma capa muito boa, ela é muito funcional nesse sentido de ser simples. Entre as capas simples do Bowie, que são poucas, eu diria que é uma das melhores, né? Ela não diz muita coisa, ela não fala sobre o álbum, e é como o Aldo falou, a intenção não é chamar atenção pela capa, é ir para o conteúdo, e talvez seja justamente isso. Como o Bowie normalmente chamava atenção pela capa, quando ele traz uma capa que não diz nada, ele gera um ponto de interrogação na cabeça das pessoas. O que tem nesse disco? E talvez seja isso que ele tenha tentado trazer. Nisso eu acho que ele acerta em cheio. Gostei da tua análise, bem no alvo, eu acho. Não tinha pensado nisso que você mencionou agora, achei legal. Foi como eu consegui entender, até baseado em toda essa questão que vocês colocaram, né? Porque sempre tinha um personagem, sempre tinha um trabalho gráfico muito bem executado, são poucas as capas simples, e talvez, tirando as primeiras lá, né, do Sr. David Jones, que depois virou David Bowie, né? Essa é praticamente a primeira que você tem uma capa que ela é simples e não diz nada. Verdade, tem um pouco disso. E até falando do título do disco, que antes dele se chamar Station to Station, teve alguns títulos provisórios que estavam entre The Return of the White Duke, que até que seria, cabia essa tapão pra você pensar, The Rise and Fall of blá 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 blá, né, que eu não vou falar o nome do disco inteiro, enfim, e também Golden Years, né, que tem a ver por ter sido a primeira faixa gravada do disco, foi Golden Years, né, por isso. Então tem essa questão, mas ainda acho que tem um certo sentido Station to Station, por mais que... Até vou falar no faixa melhor, mas tipo, diz que a ideia nem era de ser uma estação para outra estação mesmo, mas tipo assim... Dá pra também interpretar dessa forma, eu acho, porque se for pensar que ele tá indo... Ele foi do soul pro funk e já tá indo pra um outro direcionamento, é porque já tá indo... Porque, na verdade, a carreira dele foi basicamente isso toda hora, né? Eu acho. Então, acho que é um nome de disco que caracterizou basicamente ele como um todo. Pra mim é isso. Station to Station, pra mim é um nome que foi... Acho que até ficou melhor desse jeito mesmo. Do que... Eu acho que a intenção dele é não querer colocar mais um álbum temático sobre um personagem. Né? Porque se você coloca esse título no disco, você faz com que as pessoas pensem que, de novo, nós temos um disco sobre um personagem específico. Não que, de repente, não fale dele, mas aí você foge um pouco quando você tira o nome do personagem e deixa ele só participando de músicas. Aí você deixa mais aberto
para que as pessoas não pensem, lá vem o Bowie de novo com, né, um personagem. Teve o Ziggy, teve o Aladdin, tem o Diamond Dogs. Então vamos fugir um pouco disso, né, e deixa aberto aí, vamos ver no que dá. Né? Até para ele poder trabalhar as mudanças que ele tanto faz dentro das músicas. Sim, exatamente. Então, vamos começar aqui com faixa a faixa, já começando com a faixa homônima do disco, né? A faixa título, Station to Station. Que, já falando até melhor do personagem no caso, que é a nova persona que ele criou, foi o Tim White Duck, que ele foi inspirado no Thomas Jeremy Newton, que diz que ele se vestia com uma camisa branca, calças pretas e colete, e ele foi descrito como um homem vazio que cantava canções românticas com uma intensidade agonizante, mas não sentia nada. Alguns comentaristas rotularam essa persona dele desde um aristocrata louco até mesmo um super-homem ariano sem emoções, né? E para o próprio Bowie era um personagem desagradável. Já a música como toda, ela possui barulhos de trem no início, apesar que eu sempre achei, quando eu comecei, eu lembro de ter ouvido a primeira vez esse disco, cara, eu me estranhei pra um caramba essa abertura. Que não tem como, na verdade, né? Se tem pra dizer, se botar pra um iniciante, você fica tipo, o que é isso, né? Realmente você tá universo diferente, sabe? Tá tudo estranho, né? Basicamente. E apesar do título, como eu até tinha falado aqui, não se refere a estações ferroviárias, né? Mas sim a estações da cruz, a série de 14 imagens que retrata o caminho de Cristo até a sua crucificação. E o Bowie acrescentou que se tratava da árvore da vida cabalística também. E as outras referências são a peça A Tempestade, do William Shakespeare, e Manchas Brancas, do Aleister Crowley, e também do pauzinho branco também, que ele tenta botar também, né? Que a droga também influenciando também no disco como um todo também, né? Dá pra ver como que ele tava viciado, mas... Cara, eu acho uma música assim, que são duas músicas completamente diferentes, uma música só. Porque tem a primeira parte dela, depois... três, na verdade, é isso mesmo. 3. Porque tem essa primeira parte, tem uma outra parte que é quando ele começa a cantar, que é ainda é até um pouco estranho pra mim, quando eu vi de início. Aí depois vem uma terceira parte, que aí eu gosto mais dessa terceira. Que ela fica mais animada, fica mais pra cima, eu acho bacana essa terceira. Mas, assim, pra mim, é uma música de 10 minutos abriu no disco, que, assim, é certa forma desafiador também, como até o próprio Aldo falou, como o Bowie ele era muito desafiador, também você abrir um disco com uma música de 10 minutos, porque assim, se eu for pensar, ele vai abrir o disco com um hit, como a Golden Years, que daria pra dizer que é o hit do disco, vai abrir alguma outra ali no disco, não, bota uma música logo que é a mais estranha, se for uma pessoa que vai acabar ouvindo, a mais desafiadora no caso, né, para o ouvinte que não é tão casual assim, né, do Bowie, né, um ouvinte que não é um fã. Mas eu gosto mesmo assim dessa música, eu acho uma música muito boa, abre para mim muito bem o disco, na minha opinião. Eu acho que ela cumpriu muito bem um propósito de apresentar essa mudança de sonoridade dele, digamos assim, para mostrar uma diferença que ele tava, tipo, olha, tô mudando, tô começando uma mudança aqui, olha, não vai ter aquele Bowie soul, funk que eu tava fazendo anteriormente, agora vai vir um outro novo eu que eu tô fazendo, né? Mais uma novidade que ele tava trazendo, né? Mas eu acho que ela é perfeita, cara, pra abrir. Fala aí, Aldo, o que você tem a dizer sobre essa? Na verdade, Jorge, eu acho assim que essa música, ela é realmente composta, aí, como você falou, em três etapas, né? E a gente até comentou isso fora do ar, né? Esses dias aí, antes da gente, quando a gente estava combinando ainda para fazer o programa, que ela até é digamos, a faixa mais progressiva. Podemos chamar assim, né? Lógico, não é rock progressivo, mas a gente fala isso pela fusão, né? Porque era muito comum no rock progressivo do início dos anos 70 fazer aquelas longas suítes, né? A gente tem discos aí
né? O Yes tem discos que é uma música de cada lado, né? Ocupando o lado inteiro de um vinil, né? E o Passion Play do Jethro Tull, que é 2 músicas de um lado todo, sabe? Inacreditável. Exatamente. Então, era muito comum essas coisas extravagantes, até que acabou, no fim das contas, fazendo com que o rock progressivo acabasse extrapolando e foi o que ocasionou o declínio do estilo. Mas isso é uma outra história que não tem a ver com agora, né? Mas, voltando aqui pro Station to Station, aqui é mais ou menos isso que você falou. Ele não procurou o caminho mais fácil. Ele começou uma faixa de abertura dizendo, se você está disposto a acompanhar o que eu vou fazer agora, é isso. Aí, lógico, tem pitadas, aqui já dá para perceber a batida, aí em alguns momentos já tem aquela pegada, o funk, né, o soul, tá vindo de lado, é como se tivesse assim, station por station, estação por estação mesmo, né? Eu tô começando nessa estação aqui, tô vindo e a música tá mudando, tá evoluindo, tá indo para uma outra etapa, tá mudando para um outro caminho, e eu tô apresentando para vocês isso. E isso aqui vai ser o futuro para mim. Ele já está antecipando o que ele viria fazer em 77. Então, é uma coisa, né, que só um artista como ele seria capaz de fazer essa transição, mostrando todo o caminho que ele estava percorrendo em 75, tinha percorrido, e mostrar o que ele ia fazer em 77. Então ele chegou aqui, no meio, aqui em 76, e fez, né, mostrando essa música, 10 minutos, com todas as nuances, com todas as variações, pegando toda a influência aí do Kraftwerk, do Neu, de todas essas bandas difíceis, né? As bandas alemãs do krautrock são difíceis, não é fácil. Quem conhece esse pessoal ali, você pega outras bandas que gravaram nos anos 70 ali, tá me fugindo aqui a memória, o Ken, por exemplo, também é uma banda que também fazia um som bem difícil, e não é fácil. Eu me pondo no lugar de quem vai tomar o contato pela primeira vez, eu tenho certeza que o Gleidson passou por isso, e ele até vai falar agora. Eu acho que ele também deve ter sentido essa dificuldade de assimilar tanta coisa, tanta mudança, tanta variação, e entender isso, inclusive, né, Gleidson? É por aí. A primeira vez que eu escutei, eu deixei tocar. Assim, eu vou deixar tocar para ver como que é o disco, e daí depois eu presto mais atenção. E no primeiro momento, não vinha música. E eu falei, cara, o disco não começou? O que tá acontecendo? A minha primeira reação foi tipo, o que tá acontecendo? Não tô entendendo isso aqui, né? E aí eu ouvi outras vezes, e você demora para pegar também. Eu tive que fazer uma audição específica para prestar atenção. E aí, quando você presta atenção, você percebe que a música ela varia demais. Ela igual vocês falaram, são 3 momentos, né? Você tem uma introdução super longa, tem mais de 3 minutos de introdução, só instrumental, que eu até achei bacana. O trabalho ali instrumental ficou muito bom. Né? Aí ela entra para uma fase vocal do David Bowie, que já é mais amarrado, já é mais arrastado, já é mais lo-fi, talvez. Né? E lá pro meio da música, depois de 5 minutos, nós estamos falando de uma música de 10 minutos, a gente não chegou na metade da música ainda, lá é que ela começa a crescer, ela vai se soltando, ela vai pegando embalo, aí ela vira uma música mais dançante, mais embalada, e aí é o que o Jorge falou assim, daí fica legal. Né? Pelo menos para quem não está acostumado. Até você entender esse começo. Se fosse essa parte apenas, talvez ela teria sido um hit fácil, talvez, eu acho. Eu penso assim, claro, ele sabia o que ele queria fazer. Ele queria fazer isso aqui mesmo. Ele não está preocupado se vão gostar ou não vão gostar. Eu quero fazer a minha obra e ponto. Mas assim, para quem não está acostumado, ou para o tipo de som mais normal, vamos dizer assim, não precisava de tudo isso de música. Você faz, sei lá, metade da música ali e ela se resolve e tá tudo ok, né? Em alguns momentos até, ela me levou um pouquinho lá pro The Doors com aquele acorde de piano repetitivo,
que ela tem num certo ponto da música, sabe? Eu tenho muito isso, assim, de algumas coisas de piano me levarem pro Doors. Mas, assim, essa aqui foi uma música que eu tive uma das músicas que eu tive extrema dificuldade de conseguir absorver, porque ela não é simples, de fato. Também não lembro um pouco aquela coisa meio de A Day in the Life dos Beatles, do Sgt. Pepper's, que tem aquelas mudanças de alterações durante a música também. Sim, é bem sim. também. Você muda muito de música dentro da própria música, né? Tipo, várias músicas diferentes de uma só, quase, se for analisar. Bem isso também. Além do progressivo, como eu já até citou. Mas indo pra próxima, Golden Years. Ela foi escrita antes das gravações do filme e ela foi concluída em apenas 10 dias, e tanto que ela foi lançada antes do disco ser lançado, meses antes, por isso que ela foi lançada ainda em 75, né? E ainda o álbum estava sendo finalizado ainda, nem tinha terminado nada, mas ele lançou. E segundo o Bowie, ele fala que ele compôs pro grande ídolo dele, que no caso é o Elvis Presley, que teria recusado, mesmo assim, né? E depois a esposa dele na época, a Angela Bowie, né, que no caso ele estava tendo uma relação, mas já estava terminando, basicamente, diz que a música foi feita para ela. Então, né, quem sabe, né? Mas mesmo assim, quando eu fui ouvir, eu senti uma certa impressão do Elvis mesmo, cara, com aquele vocal meio Golden News, que é aquela coisa meio de tentar ir no onda do vocal um pouco do Elvis, realmente tem um pouco a ver mesmo. E, cara, é uma música que eu gosto bastante. Pra mim é uma música... É um dos clássicos, eu diria que é o clássico até do disco, até diria, junto com uma outra que vai vir pra frente até. Assim, ela já é bem diferente da primeira, eu diria. Ela é um pouco diferente mesmo do que... Na verdade, esse disco ele tem umas certas mudanças ali, eu diria. Mas, cara, eu até diria que tá entre minhas favoritas esse disco de 6 músicas, né? Mas 6 músicas é um disco de 6 músicas, mesmo assim que não parece que passa rápido pra mim. Pelo menos pra mim passa um pouco rápido. Mas é uma música que eu gosto bastante, enfim, eu acho bem bacana, como um todo. Os vocais, pra mim, é uma coisa que eu mais gostei também, que é uma coisa que ele sabe muito bem trabalhar os vocais também, que chama muita atenção até. Mas fala aí, Aldo, o que você tem a dizer sobre Golden Years? Golden Years, reza a lenda, né, e também muitas versões sobre isso, né, que realmente ela foi feita para o Elvis. Aí uma das histórias que você conta é que ele teria pedido para Angela Bowie, né, para Andy, né, para que num evento em Las Vegas, né, que o Elvis estava naquela fase Las Vegas, né, é o período final da carreira do Elvis, né. Aí o Elvis estava naquela temporada que ele ficou fazendo em Las Vegas até ele falecer, né? E em 75, mais ou menos, 70, que é o período que ele compõe essa música, ele teria pedido para ela, porque ela iria num evento que o Elvis estava participando, e como ela era, assim, teria uma chance de falar com ele pediu para ela, né, chegar lá e sugerir que ele tinha essa música e tal, e que depois, né, o Elvis teria ouvido essa música, e eu já soube diferente. Você falou que ele teria recusado, né? Por isso que eu digo que são versões que se apresentam. Outras versões dizem que ele gostou bastante da música, achou legal, e que inclusive pretendia ter o David Bowie futuramente como um produtor de um disco dele, né? Essa é uma versão que aconteceu, né? Isso que nunca engraçado. Aconteceu, porque o Elvis acabou falecendo 6 meses depois, né? Em 77, já quando... Não, um ano depois, 77. Na verdade. Basicamente 2 anos depois, né? Quase, né? Por aí. Mais ou menos. Aí acabou não acontecendo. Mas é uma música que você bem frisou aí no começo do teu comentário. Ela tem aquela característica no vocal da entonação do Elvis. Você consegue imaginar ela sendo cantada pelo Elvis. Então eu acho que é uma música que, se foi feita ou não pro Elvis, e eu acredito que foi sim, ela caberia muito bem no disco do Elvis daquela fase Las Vegas. Também. É uma música que pra mim eu fico pensando como é que não foi gravada. Como é que não foi gravada pra mim? E teria sido... talvez eu não duvido que fosse um hit também pro Elvis também. Teria, se for pro Bowie, então imagina pro
O Elvis teria sido talvez até um pouco maior pelo dado nível que ele era, né? Além de que pensar que 70 era uma fase que não era o auge do Elvis também. Vamos combinar também dessa fase. Não era o auge criativo, mas em termos de repercussão, talvez tenha sido uma fase muito assim, que teve uma repercussão muito alta, aqueles álbuns lá do Havaí, né? Ao vivo. Foi uns discos que foram transmitidos para o mundo todo, né? Os shows. Então, assim, por mais que o Elvis estivesse com aquela visual mais cafona, que muita gente não gosta de lembrar, o Elvis gordo, já gordão. Aquelas costeletas gigantes, mas ainda assim era o Elvis, né? Então, logicamente, se essa música tivesse sido gravada, ela poderia ter um potencial de hit muito maior, né? Mas sem dúvida é um dos destaques do álbum. Fala aí, Gleice, o que tem a dizer sobre Golden Years? Eu não sei se eu falo sobre o Elvis ou se eu falo sobre o Bowie, mas assim, falar sobre o Elvis, cara, não importa qual é a fase, né? O Elvis, ele sempre trazia destaque. E essa fase dele em Las Vegas foi uma fase que foi o que culminou na morte dele, justamente pela pressão de você manter o auge, né? Ele estava sendo muito visado naquele período. Então, talvez, com certeza, teria estourado a música com ele. Mas falando sobre Golden Years, ela já me agradou muito mais em relação a Station to Station, justamente porque ela é um outro tipo de música. E justamente por ele tentar emular o Elvis e ter aqueles coros repetindo, né? Golden Years, Golden Years. Eu achei o máximo essa música. Eu curti muito mais ela porque ela é diferentona. E assim, é diferentona não porque ele trabalhou diferente, não é aquela coisa do que ele inventou no Station to Station, do que ele experimentou. É porque ela tem um quê diferente em relação ao álbum mesmo. Ainda não é a minha preferida do disco, mas é uma das que eu mais gostei. Foi uma das que eu consegui me sentir mais confortável ouvindo, né? Eu tava lendo a letra dela, e Aldo me corrija se eu estiver errado, mas me parece que ela fala sobre perseverança e superação, né? Sobre você não se deixar abater pelas dificuldades e seguir em frente. E aí ela traz um peso ainda maior para a música, né? Faz com que ela tenha sei lá, um refino, uma qualidade muito maior ainda em relação ao que ela passa, ainda mais a gente sabendo o período que o Elvis, desculpa, que o Bowie estava passando nesse momento, né, de estar fundado em drogas, de estar ali penando para seguir em frente, e a própria Golden Years, que talvez fosse pensando nessa dificuldade do Elvis, servia muito para o próprio Bowie. Sim. Exatamente. E agora indo para a próxima, World on Wing, que foi composta em um momento de desespero espiritual provocado pelo uso da cocaína durante as gravações do filme, no caso. Durante as gravações da faixa, diz que o Bowie ele começou a usar um crucifixo de prata que ele tinha ganhado do pai dele. É uma música que até tem a ver um pouco com o lance espiritual mesmo, até dele mesmo, né? Do desespero realmente que ele tava naquele vício, enfim. Eu vou te dizer que essa é a minha favorita desse disco, cara. Que assim, é porque de tanto que eu vi, assim, dela, que ela me pegou de um jeito que, cara, pra mim, eu falei, cara, essa é a minha favorita, que eu mais gostei. É uma música mais tranquila, ela é bem diferente também, não tem nem o que dizer. Mas eu acho ela muito bonita, cara. Uma música, assim, que, sei lá, me pegou de um jeito, assim, que, cara, eu escutei muitas vezes, cara. Tive que escutar umas 4 vezes que deve ter ouvido essa daí. Eu botei nessa aí pra caramba, enfim. Mas eu acho maravilhosa, que ela foi composta mais ou menos antes, mas não foi gravada. A primeira foi Golden Years a ser gravada, mas ela tinha sido composta mais ou menos quando ele tava gravando, né, o filme, né, por aí. Mas fala aí, Aldo, o que tem a dizer sobre World on Wing, né? Eu vou ser breve nessa aqui, Jorge. Eu não tenho muito o que falar. Essa música, ela, como você falou, também é uma das minhas favoritas, uma das 2 favoritas.
Já vou adiantando, Golden Years é legal, mas não entra como uma das minhas duas favoritas. E aí, obviamente, que entra uma questão do meu gosto pessoal, né? Que nessas horas você, logicamente, o teu gosto pessoal acaba falando mais alto. Essa música tem uma pegada mais soul, né? É quase como se fosse uma semi-balada, digamos assim, vai lá. E ela pega esse lado, né? Mais emocional, justamente aí mostrando a fraqueza, a fragilidade dele, ele, né, com uma mensagem que ao mesmo tempo, num álbum que ele estava tirando em todas as direções, né? Imagina, falando de Aleister Crowley e falando ao mesmo tempo de cristianismo, né? É uma mensagem cristã, uma mensagem de esperança. Então ele estava numa situação que ele estava apelando para tudo, né? Para tentar sair desse beco sem saída que ele se encontrava, né? E essa música é uma mensagem, é um grito de agonia, né? Ao mesmo tempo, e uma mensagem de esperança, né? Então ela é legal por isso, e é uma música que também, né? Para mim, se não é a minha primeira, porque eu tenho dúvidas entre ela e uma outra que a gente vai falar, mas é uma das duas favoritas. Então, Ingrid, o que tem a dizer sobre essa? Eu vou fugir um pouco. Legal. A World on a Wing, o que ela me passou, e como eu falei, né? Eu tô cruzão nessa aqui, eu tô bem vendido nesse álbum, porque eu vou levar tempo para assimilar ele. Mas em termos de como o Bowie canta, nessa música aqui, a sensação que eu tenho é que ele tá cantando melhor do que nas outras. O vocal dele tá muito bom, tá mais limpo, tá mais nítido. Acho que ele tava muito melhor aqui, né? Mas ela me passa uma sensação de solenidade, ainda mais com o acompanhamento do piano ali. Ela me parece uma música muito solene, muito climática. E aí eu fiquei meio que viajando ali, tentando entender o que ela queria passar. Falando aqui da próxima, TVC 15, que a música fala sobre uma namorada de um personagem que foi literalmente, né, devorada por uma televisão, né? Até por isso esse título. E diz ainda, pra você ver o nível de loucura que provavelmente esses caras deviam estar na época, principalmente o Iggy Pop, né, que também nem se fala, que foi inspirado num sonho do Iggy Pop, com uma premissa semelhante a uma cena também do filme O Homem que Caiu na Terra, onde o Newton preenche uma sala com telas de televisão, cada uma sintonizada em um canal diferente do outro. Assim, loucura danada desses bandos de drogado do caramba, enfim, que se tem. Mas, enfim, falando da música como um todo, é uma música que eu gosto, vou te dizer. Se talvez a que eu... Assim, aqui menos votei nela, assim, não foi uma música que eu votei tanto assim nela, mas é uma música que eu gosto ainda bastante, ainda também. Acho que também bota é um pouco diferente também em relação ao anterior também, né? Assim como esse disco ele tem, a característica que ele leva. Mas eu acho assim, eu não tenho muito o que dizer sobre essa aí, não. Além dessa letra engraçada um pouco, né? Mas eu acho uma música legal, assim. Mas fala aí, Aldo, o que você tem a dizer. Daqui a pouco é a sua favorita, né? E você vai ficar sem palavras, né? A letra é uma viagem, né? Uma coisa até psicodélica, né? Uma coisa meio maluca, né? Bem própria da época. Mas ela tem esse swing, essa coisa... Aí volta a pegada do funk, né? Do funk verdadeiro, né? Não confundir com o funk aí do Rio de Janeiro, né, Jorge? Que é outra coisa, né? Mas, enfim. Por favor, Deus, por favor. E aqui esse balanço, né? Esse início aí do lado B, né? Que essa música iniciava, né? No vinil, né? No disco originalmente, ela iniciava o lado B, né? Do álbum. E ela traz essa viagem aí no tema, né? Mas é uma música bem, né? Com swing, com balanço, com aquela pegada lá que já trazendo lá desde o James Brown, do Funkadelic, do Parliament, toda aquela galera lá do funk dos anos 60 e 70, e o Bowie acabou tendo um destaque
que acabou até sendo convidado para tocar num programa lá, que era um programa que era meio quase que exclusivo de só artistas negros, né? Que o funk, né, é uma música majoritariamente negra, né? Mas ele participou de um programa onde poucos artistas brancos tiveram a oportunidade de se apresentar antes dele, com uma música, né, que tivesse as características do estilo, né? E o Bowie acabou, né, tendo essa... Eu até acabei esquecendo aqui o nome do programa, até quem quiser aí depois, quiser comentar ou quiser trazer aí para a gente aí nos comentários qual foi, que eu aqui no momento me falhou a memória, mas eu sei que tem um programa que o Bowie acabou participando e tocando essa música aí, fazendo com que, digamos, esse lado funk aqui, né, aqui transparecesse mais. Aqui deixou um pouco de lado o lado alemão, né, e veio essa base swingada, esse lado mais assim, né, com a pegada do verdadeiro funk. Quer dizer que essa é a música mais Young Americans, né? Que a gente comentou que ele é um misto do Young Americans com o Low. Essa provavelmente seja a música mais Young Americans. A viagem total aqui, muito legal nesse sentido. Ela é animada, ela te... pro que o disco estava te trazendo, ela é que te joga mais para cima justamente por causa disso, né? Viaja aqui, vem curtir essa comigo. Eu colocaria só um defeitozinho aqui, e esse é um defeito que tem nessa música, e de certa forma ele tem um pouco no álbum como um geral, que é o excesso de repetição. Ele repete muito a questão do TVC 15, TVC 15, TVC 15, e ele faz isso, claro, tem uma lógica dentro da música, mas pra mim chega uma hora que meio que enche o saco você ficar ouvindo o tempo todo a mesma coisa. E em outros momentos do disco tem isso também, né? Mas ainda não é a minha música preferida, mas eu considero ela uma das mais animadas e mais legais do disco. Então, agora indo para a próxima, Stay. Vou revelar minha opinião. Essa é a minha segunda faixa favorita desse disco. Essa daí, Stay, eu acho maravilhosa. Vou falar um palavrão aqui, uma puta de uma música, na minha opinião. Essa música eu acho, cara, ela é um pouco mais energética, eu acho que até um pouco tem. Pra mim, ela tem um pouco de cara de Young Americans, mas um Young Americans, sei lá, como pode dizer, com essa edição mais do Station to Station, entendeu? Ela, tipo assim, talvez com ajustes ali, ela poderia estar num disco anterior, mas ela tem uma cara nova, entendeu? Uma coisa antiga, mas mesmo assim tem uma cara diferente do que era. Seria completamente diferente dela estar no disco anterior, mesmo assim. Mas eu acho uma música maravilhosa. A letra foi interpretada como uma reflexão sobre a incerteza da conquista sexual e como um exemplo do romance espúrio do personagem do Duke, né? Cara, mas aí, quer dizer... Cara, eu adoro essa música, cara. Eu acho essa música muito, muito foda. Mas fala aí, Aldo, o que você tem a dizer sobre Stay, né? Que basicamente ele tá falando pra ficar ainda no disco, né? Stay, né? Realmente, Stay pra ficar ainda lá no disco, né? Enfim, fala aí. Gosto dela, assim como... Bom, eu gosto de todas, né? Mas assim... É engraçado, né? Essa música é a música mais simples, podemos dizer assim, desse álbum. Mas essa simplicidade não significa que ela seja uma música assim comum no sentido pejorativo e que não apresente qualidades por isso. Ela é uma música que é legal, que ela tem sua qualidade. Ela fica ali no meio de duas músicas, né? Que aí entra a questão que eu falei do gosto pessoal, de uma bem funkeada, e no final aí a próxima aí que eu já estou antecipando, já estou dando spoiler, que é a minha favorita do álbum. Então talvez aí para mim ela fique meio perdida, mas não que ela deixe de ter qualidades. Eu acho que ela é uma música que, assim como você considera uma das suas duas músicas favoritas, eu tenho certeza que muita gente talvez tenha o mesmo pensamento, porque Stay é uma música que ela é mais fácil, ela é mais simples e ao mesmo tempo ela tem uma característica assim, assim como Golden Years, talvez ela tenha tivesse um potencial de ser um hit maior. Não acabou não sendo, mas ela é uma música
que ela poderia ter sido mais trabalhada, que ela tem essa característica de ser mais de maior assimilação, eu acho, pelo menos. Então aí, Gleice, então. É interessante ouvir a análise do Aldo, né, sobre a música, porque traz uma outra percepção dela, né? Eu vou cravar que é a minha preferida do disco. Se tornou a minha preferida do disco. Né? E ainda brinco assim por um... Já tava cravando, já tava... Ó, eu vou dizer assim, eu vou dizer que ela ganhou assim por um pentelésimo em relação a Golden Years. Que Golden Years foi a primeira que eu assimilei melhor, mas Stay ela me pegou, assim, ela cara, essa música aqui é outro nível. Que assim, o começo dela eu já acho muito legal, né? É um começo instrumental, né? Um conjunto ali de cada um trabalhando ali seu instrumento, e para mim essa é a música que tem a melhor execução instrumental do disco. A guitarra dá um show, o baixo tá bem acentuado, a bateria tá mantendo o ritmo, eles trabalham muito bem como conjunto dentro da música, e então assim, ela para mim ela falou muito mais alto, ela me cativou muito mais. De novo, é um disco que para quem está começando a ouvir, ele é de difícil assimilação mesmo, e aí talvez, como o Aldo falou, que é uma música mais simples, talvez por isso tenha sido mais fácil para eu assimilar ela, né? Porque daí ela já remete a alguma coisa que é mais comum aos meus ouvidos. Mas, cara, para mim, Stay Down Show, ela tá ali realmente como minha preferida no momento. E um trocadilho, ela pediu pra você continuar ainda, ficar nesse disco ainda? Eu fiquei, eu sou teimosão pra caramba. Já que você é o parceiro, tem que ouvir, né, fazer o quê? Mas aí, pelo menos, até... Enfim, esquece que ia falar uma coisa que... Mas assim, se você quiser ouvir outra Stay, eu te sugiro ouvir o Oingo Boingo também, muito bom. Nossa, é boa também, mas eu... mas aí eu já tinha ouvido... Depois você diz onde você prefere ficar, tá bom? Eu vou ficar, curiosamente, vou ficar com a do Boi, mas a do Oingo Boingo é boa também, tá? Só pra dizer, enfim. Mas é outra história, enfim. Mas agora chegando no final aqui, né? A última, né, desse disco curto, Wild is the Wind. Ela não é uma música de autoria do Bowie, ela foi escrita por Dimitri John King e o Ned Washington, e interpretada pela primeira vez por Johnny Mathis no filme homônimo de 1957, né, Why is the Wind. O Bowie, ele se inspirou para gravá-la depois de ele ter conhecido a Nina Simone, porque a Nina Simone havia gravado essa música em 66, e ainda diz que o Frank Sinatra foi convidado. Aí, exatamente isso aí. Nina Simone, grande Nina Simone. Já trouxe aqui o CD para ilustrar aqui no vídeo. Já tava preparado, né, pro negócio, enfim. Também, para quem não tá acostumado, você demora para assimilar o som dela, né? Também. Enfim, aí a curiosidade é que o Frank Sinatra ele foi convidado para as sessões e ele elogiou bastante a versão do Bowie, e por esse motivo é que ela foi incluída no disco, né? Muito por conta disso, né? Desse elogio do Frank Sinatra a versão dele, né? E tanto que por isso que ela fecha até o álbum, talvez, né? Porque talvez não era uma música que talvez foi gravada ali, né? E vamos botar pra fechar o disco. E, cara, é uma música assim que ela é uma... Não sei se vocês têm a impressão que ela é balada, mas traz a cozinha, cara, manda muito bem ali na balada como um todo, sabe? Tipo, talvez um groove ali, sabe? Na balada, uma coisa interessante. É uma música muito boa, maravilhosa, não tenho o que dizer. Que ela teve um clipe que depois foi gravado depois de ter sido lançado uma coletânea, inclusive, né? Depois, né? Que foi lançado uma coletânea, que aí meio que em especial isso, eles gravaram um clipe mesmo, que ela não foi nem single, ela não foi nem single do disco, né? Como a gente falou, os três foram Golden Years, a TVC 15 e a Stay, e Why is the Wind não foi.
curiosamente. Então, é um clipe mais em preto e branco, assim, né? Que tá aí no YouTube, quem for pesquisar. Mas é uma música maravilhosa e que, pra mim, finaliza um disco super bem, na minha opinião. Super bem. Mas fala aí, Aldo, aí. Eu sou suspeito para falar, porque essa aí é a minha favorita, e aí pode causar uma certa estranheza. Pô, mas justamente uma música que não é autoral, que não é dele. Mas assim, eu acho que essa música, justamente por ela ter já um histórico, né, de gravações, né, de outras feras, né, da música, né, como a própria Nina Simone, já citada, né, e, Frank Sinatra, enfim, ela tem ali um escopo, né, de ser uma música que já nasceu com uma aura de um clássico, né, e ela é muito, muito emocional, né, também. Ela pega esse lado, assim como a Word in the Wind, né, ela tem esse lado emocional, esse lado assim mais da soul music, né, esse lado mais angustiante, né, que a própria Nina Simone tinha, né, essa carga emocional, essa coisa assim, né, que era ao mesmo tempo lúgubre, aquela coisa, né, que passava aquela sensação de melancolia, aquela coisa, né, o sentimento de tristeza. Então, tudo isso, né, tem a ver com a carga emocional que o álbum carrega, né, que o Station to Station carrega, que é todo esse problema que o Bowie estava vivenciando. Então, eu acho que é um desfecho perfeito para esse disco. Então, daí talvez venha a razão de ser a minha favorita. Embora, como o Jorge brincou aí, a minha favorita hoje, pode ser que amanhã não seja, a mesma coisa que ele falou dos discos do Bowie, né? Pode ser que amanhã seja Golden Years, pode ser que seja a Word in the Wind, mas hoje a minha favorita é essa aí com Over. Então, depois do episódio ser lançado, você bota o comentário e fala qual que é a sua favorita hoje, depois pra você postar novamente o comentário. Aí você vai ver, vai mudando diante. Enfim, vai, Gleison, fala que pra finalizar também com chave de ouro, pra você... Cara, pra mim, o Aldo matou a pau quando ele fez o comentário que eu ia fazer, que ela me remete a World on a Wing. A primeira sensação que eu tive com a música é essa, assim, ela puxa pra uma questão, pro que tem lá na terceira música do disco, né? Justamente porque ela tem essa sensação, ela me passa mais essa solenidade, essa coisa mais introspectiva, não sei, não é introspectiva, mas assim, essa questão do clássico mesmo que o Aldo falou, e aí eu acho que está muito relacionado com você ter uma música que é uma regravação, que você já teve estandartes cantando antes, né? E justifica o porquê que ela é desse jeito. Com certeza o Bowie, na hora de gravar ela, pensou, pô, ó o pessoal que cantou isso aqui antes, então eu preciso fazer uma coisa que seja grandiosa também, né? E aí você tem uma música que é calma para fechar o disco, depois de músicas um pouco mais agitadas, mais animadas, você tem uma música calminha para fechar, que ela já tem uma referência anterior, e as pessoas, quando elas conhecem, elas vão sempre comparar uma música com a outra, né, a versão anterior com a versão atual que foi gravada. Ela tem um trabalho legal no violão ali que eu pude perceber, né, e é uma música que eu acho que cabe muito bem nesse disco, mostra de novo o quanto o David Bowie ele muda. Ele tem camadas aqui de trabalho, ele muda dentro de uma música, ele muda dentro do disco, você vai de uma coisa a outra, são 6 músicas, são pouco mais de 30 minutos, é um disco que passa rápido, mas que em alguns momentos você fica meio travado, mas em outros flui facilmente, né? E eu não tenho muito a acrescentar em Wild is the Wind, justamente por causa disso. Para mim, ela me leva muito para World on a Wing nessa questão, assim, de que o quanto elas soam solenes. Exatamente. Agora, considerações finais do disco e nota de 1 a 5, Aldo, o que você tem a dizer? O que tem a dizer mais para considerações e a nota de 1 a 5 desse disco aí? O que tem a dizer? Bom, quanto à nota, né, eu acho que até
pelo que o disco, né, o álbum se transformou ao longo dos anos, né, e o que hoje ele representa na discografia do Bowie, não dá para ser outra nota que não a nota máxima. Afinal de contas, esse álbum está entre os álbuns clássicos da discografia do David Bowie. E é muito relativo, na verdade, esse negócio de nota, né, na verdade. É claro que a gente, aqui é um exercício que a gente faz e que você propõe, e eu acho legal, mas assim, vamos ser bem sinceros, a nota é muito subjetiva, né? Porque o que você pode dar uma nota 5, alguém pode ter justamente um conceito totalmente diferente, pode achar que esse disco não soou, não é música para mim, eu não consegui gostar, para mim é nota 1, nota 2, e eu não vou poder dizer para a pessoa que ela está errada, você é um imbecil, você é um trouxa, você não conseguiu entender. Não, eu mesmo tenho dificuldade em entender alguns artistas que eu tentei gostar, mas eu entendo quando a pessoa não consegue gostar. Eu acho que existem músicas, existem álbuns, existem artistas que, por mais que sejam geniais ou sejam criativos naquilo que se propõe, muitas vezes eles não falam com você, né? Então, para mim, o David Bowie sempre, eu consegui entrar nesse universo, eu consegui, digamos, hoje aproveitar toda a discografia ali, todos os seus, desde o primeiro até o último álbum, eu consegui entender ali o que ele quis dizer. Eu acho, né, que eu, longe de querer dizer que eu sou um especialista na obra do David Bowie, longe disso mesmo, porque você aprende, cada vez que você reouve, você deixa um tempo sem ouvir, e você vai ouvir novamente, você percebe um detalhe que você não havia percebido. Então é muito criativo, é muito rico musicalmente, mas isso não significa que por ser rico musicalmente, você tem a obrigação de gostar. Então, a minha nota é 5, a minha consideração final é que esse álbum é um álbum relevante para a história da música, independente do gosto pessoal de cada um, mas que pode ser que o ouvinte, né, pode ser que aí o espectador aí do Pod Discos que nunca ouviu esse álbum, vai ter essa sensação de estranheza, até que o próprio Gleidson teve, embora ele, né, aparentemente tenha gostado até do álbum, mas o que não mudou o fato de que ele sentiu essa estranheza. Então, não é algo fácil, por mais que seja musicalmente criativo. Então, eu vou finalizar aqui agora. Então, Gleison, fala da nota e das suas considerações aí, então. Eu vou bem por essa linha que o Aldo tá falando, e eu quero colocar o contraponto justamente em cima disso. Eu vou começar pela nota, e talvez eu traga... eu vou chamar atenção para isso justamente pela questão subjetiva da coisa. Eu vou dar um 3,5 pro disco. Tá? E eu vou dar um 3,5 pro disco, não é nem pensando na qualidade, é justamente nessa questão da dificuldade de assimilar um disco pela primeira vez. O quanto é difícil você conseguir entender ele, e o Station to Station é um disco difícil de entender. Eu acho que tem discos muito mais fáceis do Bowie para você assimilar. No geral, o que eu consegui perceber, quais são os meus comentários, né, para esse disco? No geral, as músicas são longas. Você tem música de 10 minutos, tem música de 6 minutos, você tem músicas que elas vão acontecendo, né? Tem bastante trabalho instrumental, você tem misturas, que é essas nuances que eu falei que o Bowie trabalha de uma música para outra, que na Station to Station ele trabalha na própria música, ele muda dentro da música. O disco, né, ele é curto, mas ele é intenso. Você tem que sentir ele, porque ele vai te fazer sentir ele vai ter músicas que, como a gente falou, músicas mais solenes, músicas mais trabalhadas, você tem músicas que são mais simples, mais alegres, então ele vai fazendo essas mudanças, né? E para mim, o grande ponto aqui, para tentar, para não dar uma nota lá em cima, é essa questão da a dificuldade de assimilar o disco. Eu até pensei assim, eu poderia dar um 3, mas também não quero ser tão injusto. Eu acho que o disco é bom, ele não é um disco ruim, mas não tem lógica. Eu, que disse que tive dificuldade para entender o disco, dar um 5. Porque aí eu tô falando assim, tá, você gostou tanto assim do disco?
Não, eu não sei, eu não entendi o disco pra poder dizer assim que eu Na gostei verdade, pra caramba dele. aí vão falar, não, é porque você tá condizente com as outras pessoas que falaram bem do disco, aí só pra não ficar mal, vai falar, tá, não é assim. Pra sair bonitinho na foto com todo mundo, né? Amigo de todos, eu vou dar um 5 pra ficar junto com a galera. Não é isso, eu acho que não tô desmerecendo o trabalho, não tô desmerecendo a qualidade dele, mas eu tô tentando ser justo com a subjetividade de como eu consegui assimilar o disco. E eu acredito que muitos, como o Aldo falou, tem gente que vai dar nota 1, nota 2, que eu falei assim, cara, que bosta, não entendi isso aqui, que porcaria. Eu tô acostumado com Last Dance, eu tô acostumado com Heroes. Né? Que não, pô, eu tô aberto pro jogo, mas eu tive dificuldade de jogar ele. E aí, você tá no meio termo, talvez, Gleison. Você tá ali, tô ali, não sou um novato, né? Mas também não tô com essa pegada toda para dizer assim, caralho, que descasso, né? E é isso aí. Cara, eu vou começar pela nota também, que é a do Aldo, que eu dou 5. Mas assim, com aquela também, aquela coisa, é um disco que exige mais de você mesmo pra curtir um todo, porque realmente não é um disco fácil. Assim como a discografia dele também, como toda, também, por exemplo, se uma pessoa falar, olha, você vai escutar David Bowie, vou escutar a discografia, eu falo, olha, gente, calma, muita calma, conta até 9, para depois de você parar de contar, conta até, porque assim, você, assim, não é uma discografia, tipo, sei lá, realmente, como você até falou do Zappa até também, né, eu diria, por exemplo, uma banda, por exemplo, o King Crimson também, que tem outras diferenças também, que uma pessoa pode gostar ou não gostar também. Assim, é aquela história, é a estranheza que de início você vai achar estranho, mas depois, com o tempo, você vai ouvindo mais, enfim, você vai ouvir, entender até ele, até a situação do que ele estava vivendo, por que saiu desse jeito, por que ele fez, o que ele queria fazer naquele disco, aí você começa a entender a obra como toda. Assim como tem disco, por exemplo, eu não acho o Diamond Dogs a maravilha do mundo, como o pessoal fala. Por exemplo, eu acho um disco assim que tem músicas boas, como a Rebel, a própria 34 eu acho bacana e tal, mas tem discos que eu acho melhores. Por exemplo, eu acho aquela, do que tava vendo do Aladdin CN, pra mim é uma queda. Depois melhorou no Young Americans e pra mim só foi melhorando a partir dali. Depois deu aquela caída, obviamente, no Tonight, e por aí vai, né? Tem até um projeto que eu recomendo pra todo mundo ouvir, que é o Team Machine, que eu acho muito bom. Aquela banda que ele fez, né? Lançou 2 discos. Que é bem... só rock and roll mesmo. O David Bowie fazendo um rock de qualidade ali. Depois ele voltou pra carreira solo com outras questões, né, nos anos 90, que é a fase completamente meio... né, esquecida, mas de certa forma. Mas eu acho até, como eu falei, eu acho bacana, como toda, né? Depois foi o que virou até o Black Star, mas... assim, é isso que eu tenho a dizer, é um disco que, como um todo, ele muda, ele não é apenas como pode ir de estação para estação, né, de certa forma, né, por esse lance, né, você várias músicas diferentes uma das outras, mas também até a ver com ele por ser o camaleão também, porque são músicas diferentes uma das outras, então, como o camaleão muda de cor, né, então justamente foi o que ele teve, né, ao longo da vida também desse disco, no caso. Mas, como todo, é nota 5 pra mim. Então é isso. Aí ficou essa questão toda. Então, Aldo, se despede do pessoal. Agradeço, obviamente, por ter aceitado participar. Quando quiser participar mais, pode falar de qualquer assunto, porque você serve pra tudo. Como diz, essa coleção aí atrás diz por si só, né? Só fala isso. Então, fala o que você tem a dizer mais, o seu canal, e, enfim, outras questões aí. Então, Jorge, para encerrar, eu quero dizer uma coisa para vocês que eu sempre digo que é muito importante, eu acho, pelo menos. Muitas vezes alguém que tem uma coleção muito grande, ou que tem, eu escuto música, que nem no meu caso, há mais de 40 anos, isso não significa muita coisa. Muitas vezes alguém que começou a ouvir música, como é o teu caso, você é um jovem, 17 anos, na verdade, nem passou a ser ainda maior, né, no sentido da idade, mas às vezes uma pessoa como você, eu aprendo, e eu acho que isso que é o legal, eu aprendo com você, com o Gleison, independente de vocês dois terem idade para ser meus filhos. Eu acho que isso aí não tem muito a ver essa questão assim
como tem muitas pessoas, às vezes, que você coloca numa questão de arrogância. Eu sou mais musical, culturalmente, musicalmente, sei mais que vocês, porque eu tenho um feedback de uma coleção. Não. Você pode levar uma surra de alguém que escuta a música há 2, 3 anos, mas que tem um ouvido melhor que o teu, que tem uma percepção melhor que a tua. Então eu nunca me considero, sabe, essa não é uma falsa humildade, não é nada, é simplesmente o que eu penso mesmo, porque eu já vi muitas pessoas, às vezes, se colocar num nível de arrogância, de dizer que a opinião dela é melhor, como se música fosse uma ciência exata. E música não tem essa. A tua opinião não é melhor que a minha não é melhor que a do Gleidson. Nós aqui é um conjunto de opiniões que por mais que nós possamos ali dar uma opinião mais embasada, mas isso não significa que quem tem uma opinião diferente está falando bobagem ou não, justamente por isso, por a música ser muito subjetiva. Então, o que eu quero deixar aqui de recado, claro, quem quiser pode acompanhar meu canal, acompanha aí sempre também o Pod Discos aí, que é um podcast muito legal mesmo, mas sempre com Primeiro essa... se inscreve no canal do Aldo, para depois do Pod Disco, pode fazer também esse negócio também, né? Pode fazer isso. E o importante, cara, é você se dispor a aprender. Então, porque a música é um aprendizado constante. Então, é isso. A minha mensagem final é isso. Ninguém sabe mais que ninguém quando se trata de música. Ninguém está completamente certo e ninguém está totalmente errado. Música não é ciência exata. Então, resumiu tudo isso aí. Realmente passo as minhas palavras aí, tenho isso a dizer. Então, o Gleison finaliza agora. E também depois do Aldo ter finalizado em alto estilo. Até me superou nessa, pelo amor de Deus. Bom, primeiro de tudo, eu quero agradecer o Aldo por ter topado participar aqui com a gente, né? Eu que agradeço. Ainda assim, eu insisto, deu aula aqui para nós. Imagina. Para mim, principalmente o Dave Bowie, que, como eu falei, conheço pouco. Aprendi com ele lá ouvindo Rock na Mesa, aprendi com ele aqui. E eu concordo muito com isso que você está dizendo, Aldo, porque eu falo muito isso pro Jorge, eu aprendo muita coisa com o Jorge, que é muito mais novo que eu, né? Vou fazer uma correção, eu não tenho idade para ser seu filho, mas estou ali perto, eu já tenho mais de 40, então eu não tô tão novo assim, né? Mas eu já tenho mais de 50, é bom que vocês saibam, né? Então, mas é que você teria que ter começado muito jovem, né? Muito fora do tempo ali. Mas assim, é justamente isso, sabe? E a parte legal, uma coisa que eu falo assim, eu sou um fanzaço dos podcasts, eu faço questão de falar de todo mundo aqui, eu puxo o saco mesmo, Prisioneiros do Rock, o pessoal do Rock na Mesa, Antigas Novidades, Hora da Farofa, que eu comecei a ouvir recentemente, o Solada, são podcasts que eu ouço, eu puxo o saco da galera, porque assim, eu aprendo muita coisa com todo mundo. E aí essa troca que a gente faz, seja no nosso podcast, seja na participação em podcasts dos outros, seja em grupos que a gente participa em comum ali, faz com que a gente vá conhecendo mais sobre a obra do artista, faz com que a gente vá conhecendo mais sobre percepções, porque Sim. cada um tem a sua, né? Gostar de música também é muito subjetivo, por isso que eu reforço muito aqui que o que a gente fala são opiniões nossas, não são verdades absolutas, e é justamente isso, sabe? Eu falo pro Jorge, cara, eu tô aí, eu não entendo nada, mas se você quer, não vou ter muito o que dizer, mas eu vou aprender muito, eu vou absorver muito, né? Daqui a pouco a gente vem com um tema que daí eu vou dizer que eu domino, e mesmo eu dominando, eu tenho um monte de coisa que eu não sei, sabe? Então assim, a gente nunca sabe tudo, a gente nunca tá por dentro, a gente trabalha muito com suposição, porque não tem como saber o que o artista estava pensando. A gente acha que é isso. Às vezes não tem nada a ver, às vezes o cara teve um delírio lá e falou assim, eu fiz uma música, daí ele mesmo inventa uma história para dizer por que ele fez aquela música, e a gente tá aqui achando que não, porque o cara fez isso, porque aconteceu, né? Fora que, né, a gente também eu pelo menos tenho o hábito de achar que assim, cada música foi feita na sequência que ela tá no álbum. Não é isso, a gente sabe na realidade que às vezes as músicas acontecem em tempos aleatórios, depois eles encaixam conforme o que eles acham que é o melhor. E justamente sobre isso aqui que a gente está falando, né? Sobre percepções, sobre gostos, sobre aprender, sobre a humildade de poder ouvir o outro e falar assim, legal a tua opinião, legal o que você trouxe para mim, né?
e a gente poder seguir em frente com isso. Aldo, agradeço mais uma vez você por estar aqui com a gente. Jorge, agradeço você mais uma vez, pela parceria, por me dar esse espaço aqui dentro do Pod Discos, né? E agradeço, claro, quem está ouvindo e assistindo a gente, porque se não fosse vocês, a gente não estaria fazendo isso. Por mais que a gente goste, mas a gente gosta, entre outras coisas, porque a gente sabe que alguém vai ter um louco, pelo menos, que vai ouvir para falar mal da gente depois. Mas aí está sujeito a tudo, né? A internet. Só para errar, Gleidson, diante do que você falou, quando uma pessoa chega ali para mim e diz assim, olha, eu comecei a ouvir, às vezes um adolescente ali de 15, 16, 17 anos, como o Jorge, chega no meu canal e diz assim, conheci tal banda através do teu canal. Pronto, para mim, eu já acho que já valeu a pena eu ter criado o canal. Eu tenho certeza que o Jorge pensa a mesma coisa. Se chegar alguém e dizer, conheci o disco do Bowie, eu conheci o disco do Motorhead aqui com vocês a primeira vez, pronto, o teu trabalho já está feito. Exatamente. Eu vou dizer assim, eu tenho 2 filhos que hoje um tem 12 e outro tem 8. E quando eu vejo que eles começam a querer ouvir as músicas que eu tô ouvindo, é uma satisfação enorme. Assim, cara, eu tô passando isso para frente. Né? Então, não tem coisa mais legal do que você saber que as pessoas acabam, às vezes, por uma... Mesmo que você não tenha tido a intenção, mas por uma indicação sua, alguém vai atrás querer conhecer. Isso é muito legal. A culpa é nossa, então vai quem quiser. Não, a culpa é sua, Jorge. A gente tá aqui só a passeio. Não. Eu sou uma pessoa de bem, não vem com essa não. Tem que dar de culpa, mas enfim. Mas a questão também que tem muita questão do cara também, da pessoa, digamos, falar. Por exemplo, a gente fez um episódio aí, por exemplo, do Lenny Kravitz, que eu tive uma percepção diferente que a do Gleison. Mas, assim, claro que não foi um disco que eu elogiei totalmente. Claro, eu falei, olha, tem minhas críticas, mas, assim, como um todo, tem uma coisa que eu curto ali ainda no disco de ouvir. Mas é a mesma coisa que serve pro resto também. O Motorhead, por exemplo, eu vejo, por exemplo, vídeos mesmo de ranking, de listas, enfim, eu falei, cara, cada lista era mais diferente da outra, ainda mais pensando numa banda que fez disco pra caramba, que Sim. Às vezes a pessoa tem aquele gosto específico, gosto mais daquele disco de 80, mas, não, gosto mais daquele de 86, não, eu gosto mais dos anos 90 lá pro final. Assim como o Bowie também teve muito disso, que tem gente que gosta mais de um estilo diferente, que acaba gostando mais daquele determinado disco. Por exemplo, eu tenho um estilo que gosta mais um pouco dessa fase que nem é tão lembrada como os anos 90, assim como também alguns discos ali, também que eu não acho grandes coisas como o Diamond Dogs, mas Sim. é aquela história, que cada um respeita a opinião do outro, né, porque, por exemplo, não é porque, por exemplo, você vai falar bem do Diamond Dogs e eu vou falar, não, você não sabe de nada, você é como o pessoal fala, um fã retardado, né, digamos assim. A gente brinca, claro, né, tudo entre nós, obviamente. Isso aí é uma brincadeira que se tem, uma zoeira que não é nada de respeito do outro, né? Que já começou por aí. Porque é aquela coisa, de respeito é lá na casa do caramba, na verdade. Né? Essa é a verdade. Porque se tem uma coisa que deve se ter, é respeito dos outros. Então, se não quer fazer, então vai assistir outro canal para reclamar, é apenas, né? Como do Zé Ruela, que o Aldo acabou de citar, mas aí é isso. Mas, para finalizar de vez, pessoal, se inscreve nesse canal aqui, ativando as notificações, dando like, compartilhando para todo mundo fã de Bowie, enfim. Também segue o podcast nas plataformas de streaming, dando avaliação de 1 a 5 estrelas no Spotify. Também siga no Instagram, no canal @podcastpoddiscos. Quem quiser entrar no grupo de WhatsApp para bater mais papo, pode ir lá também. Só que também, assim como lá, não vai de desrespeito também, porque também é lá na casa do caramba também que eu vou mandar a pessoa. Vamos ficar enfim, todo mundo de Bowie. Vamos ficar todos de Bowie. Exatamente, é isso mesmo. Então. E também se inscreve no canal do Aldo, que lá tem muito conteúdo bacana, que tem conteúdo de qualidade mesmo, que com essa grande coleção que se tem, né? Também, né? Com todos os catálogos. Não falta, com tudo isso de coleção, o que não falta é conteúdo. É verdade, também. Por causa disso também, enfim. Mas é isso, pessoal. Aldo e Gleison, valeu por isso e até mais. Valeu, até mais, galera.